Caros ouvintes e espectadores, vai principiar mais um Comitê Central. Instalem-se confortavelmente nos vossos sofás. Quais Ursulas von der Leyens na Turquia? Já bem bom, quando não se consegue ir de férias para lado nenhum. Comitê Central 14, edição de 9 de Abril. Já tenho que olhar para ver o número da emissão, porque eu só estava a contar que isto tivesse 4 ou 5 e já vai na 14, já não consigo manter a conta, não me consigo manter a par das contas. Emissão 14 de 9 de Abril de 2021, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Esta semana vamos comemorar, de alguma maneira, ou pelo menos assinalar, os 10 anos sobre a vinda da Troika a Portugal. A propósito disso, vamos também falar de Vítor Gaspar, o homem dos enormes aumentos de impostos que agora espalha a sua magia no FMI, e teremos ainda tempo para o assunto que por lei estamos obrigados a abordar, a Covid, mas esta semana de uma perspectiva muito engraçada, a perspectiva do berbicacho. Estes serão os temas que vamos abordar na primeira parte, depois teremos como sempre o nosso camarada da semana e fecharemos com a sessão de esclarecimento, mas para já começamos com o 10º aniversário da vinda da Troika a Portugal, chamada por José Sócrates. Carlos e Alberto, boas memórias destes momentos? Alberto, força. Não, começa, Carlos. Celebraram. Como é que celebraram este aniversário? Eu celebrei com a um nossa bolo. vontade de celebrar isto é imensa. Nota-se o entusiasmo com o aniversário. Não, sim, desculpa. O momento que mais me recordo daquele anúncio foi um momento que foi filmado por acidente, quando José Sócrates, pouco antes de entrar ao vivo, aparece a perguntar ao assessor de imagem se fica melhor assim ou assim. Aquela ligeira variação na cara. De ângulo, não é? Exatamente. Basicamente, o gajo estava prestes a anunciar. O gajo, não sei se pode. Eu peço licença para interromper, mas o Comitê Central está bem que tem outra importância, que não tem um pedido de ajuda à Europa. Mas nós passamos, é preciso informar os espectadores que nós estamos para 50 minutos antes a ver os nossos melhores ângulos, antes de começar cada programa. E mesmo assim não acertamos, é impressionante. E nunca acertamos. Não há nenhum bom. Ao contrário do que o Sócrates. Nós só temos ângulos bons, pá, não precisamos de andar aqui a testar. É isso. Pá, mas mais a sério. Mesmo a sério. Epá, nós tínhamos um primeiro-ministro de um país responsável pelo país todo, que prestes a anunciar um dos mais trágicos acontecimentos da nossa história recente, que foi aquilo que nos aconteceu nessa altura, estava preocupado com um ligeiríssimo detalhe de imagem própria, não é? Eu acho que diz muito, um bocadinho, sobre a forma como se faz política em Portugal, uma forma um bocadinho como o PS faz política no país, que é qualquer problema do país é pequeno em relação ao problema de imagem que o PS pode ter com ele próprio. E, ao mesmo tempo, nenhum problema do país importa desde que o PS saia bem, consiga passar a percepção certa em relação à governação do próprio PS. E vê-se agora, quer dizer, nós estamos numa crise económica, mas como não se vê grandes reportagens sobre filas da fome, não se vê grandes coisas sobre o que está a acontecer no desemprego, os empresários a irem à falência, os restaurantes a fechar. Como não se vê, não importa. E o PS continua a ter 40% nas sondagens. É aquela política da aparência que já existia no tempo de Sócrates e que o culminar foi isso, foi o primeiro-ministro de um país, antes de um anúncio daquele, estar preocupado se a cara ficava melhor para ali ou para ali. É um bocadinho isto. Não importa os problemas que o país tenha, não importa as consequências da governação, desde que a percepção dessas consequências seja boa. É tudo o que importa. É tudo para o PS, desde que o Focus Group diga que está tudo bem, é porque está tudo bem. Em matéria de imagem, não sei, agora com o atual Primeiro-Ministro, aquilo não tem corrido tão bem, de imagem, literalmente falando, como corria com Sócrates. Talvez os fatos de Sócrates fossem melhores, o senhor também não tinha barriga e tal. Não, e atenção, e é preciso dizer que uma pessoa, quando está, digamos,
quando vai ao banco pedir dinheiro emprestado, veste um fatinho, até apresenta-se com dignamente. Sim. Obviamente, que é para passar uma imagem, se eu ter que sacar aqui bom dinheiro a estes tipos, deixa-me lá ter um ar minimamente digno. Ter de quem não precisa do dinheiro dos tipos, não é? Exatamente, que lhes estão a fazer um favor ao emprestarem dinheiro, provavelmente foi por isso. Não, mas mais a sério, citando o Carlos Guimarães Pinto, a verdade é que esse governo do José Sócrates levou-nos onde levou. E o atual governo é basicamente o mesmo. 1/3 dos ministros são diretamente os mesmos, parece, entre ministros e secretários de Estado. Mas mesmo as outras pessoas que estão hoje no governo se andavam ali na órbita do José Sócrates, quer dizer, só falta lá mesmo o próprio. O resto do governo mantém-se e, no entanto, continua, ou cada vez está melhor nas sondagens. Ultimamente até subiu qualquer coisa. Isto diz muito de muita coisa, diz muito do PS e da atenção que o PS dá à atenção exclusiva que dá à sua própria popularidade, diz muito do estado da oposição, diz muito dos portugueses que votam ou que dizem votar. Isto acho que em qualquer país, ou em quase qualquer país civilizado, normal, menos exótico do que o nosso, uma questão como esta, um partido que não estivesse levado à bancarrota daquela maneira, tinha praticamente, provavelmente tinha desaparecido ou tinha sido votado à irrelevância. Aqui o PS continua a ser o partido de poder. Houve uma breve interrupção, ou uma interrupção no tempo do Pedro Passos Coelho, que foi absolutamente dizimado por tudo e por nada, por estar a arcar com as responsabilidades em que o Sócrates nos tinha enfiado, mas voltámos logo a seguir ao PS. E o PS indosa ainda mais extremista, ainda mais pró-estatal, ainda mais radical. Eu acho que fora algumas circunstâncias que envolvem a persona do engenheiro Sócrates, acho que como para o país o Dr. Costa é mais perigoso que o engenheiro Sócrates. Se nós pensarmos, apesar de tudo, houve uma grande mudança nos últimos 10 anos. É que nós há 10 anos estávamos com um país fortemente endividado, uma economia estagnada, o PS no poder com sondagens muito boas, e hoje temos um país endividado, uma economia estagnada, o PS no poder. Não piorou, portanto. Mas a culpa é de Passos. Exatamente. Portanto, não só não piorou, como há um claro culpado. Portanto, parece-me que estamos melhor. E isso reflete-se nas sondagens. Temos um culpado para as nossas circunstâncias dos últimos 20 anos. É o Passos Coelho que governou 4. Pois, eu não sei. Eu festejei estes 10 anos com um bolo de vergonha com cobertura de humilhação. Para a cereja é que não houve dinheiro, porque as cerejas estão pela hora da morte, portanto isso não deu. Mas eu festejei desta forma. A propósito da Troika e do governo de Passos Coelho, culpado, obviamente, pela forma como o país não saiu desta situação, Vítor Gaspar, que agora está no FMI, preconizou uma solução para esta altura da pandemia idêntica àquela que adotou enquanto ministro do governo de Passos Coelho. Foi um enorme aumento de impostos. Ele defende um enorme aumento de impostos, ou um aumento de impostos, a parte do enorme sou eu que estou a inventar, transitória, pelo menos, nesta fase de necessidade de recuperação económica. E eu acho que eu e o Alberto, acho que posso também falar pelo Alberto, precisávamos de uma explicação científica sobre este assunto, Carlos. Isto é uma solução para ultrapassarmos esta crise. Esta solução já foi preconizada por várias outras pessoas, inclusive cá em Portugal, mas agora foi Vítor Gaspar que veio defender essa solução para permitir uma transformação verde, digital e inclusiva da economia pós-pandemia. E ele disse isso? Parece-me bem que sim. Eu estou a citar, eu não sei quem é que disse, mas eu sei que estou a citar, alguém disse. Se não foi ele, foi alguém uma transformação verde no FMI. Digital e inclusiva, exatamente, sim. Carlos, tu podes traduzir isto? Desculpa só, o digital inclusiva e o verde são coisas que se dizem agora. Antigamente dizia isto é um assalto, antes de praticar ao início do roubo. Agora são transições digitais, verdes, inclusivas e tal. É um eufemismo para isto é um assalto. Isso. Mas o resultado é o mesmo. E se não entregares de imediato os teus bens, és um nojento preconceituoso e negacionista. Portanto... Mas entregas, que não tens outro remédio. Não tens outro.
O que é que te parece tudo isto, Carlos? Explica-nos. O que é que se passa? Como é que se sai desta situação? Há outra maneira? Há duas formas de resolver os problemas das contas públicas. A primeira é reformar o Estado, é olhar para cada organismo, ver que despesas é que são feitas, cortar nas despesas que são indevidas, perceber exatamente onde é que se gasta mais. Isto envolve muitas negociações, envolve tirar pessoas dos seus respectivos taxos, pessoas que os partidos têm por hábito premiar com cargos na administração pública e que têm que ser retiradas lá, porque aquele organismo se calhar já não serve para nada há 15 anos, porque foi inventado há 20 anos para resolver um problema do ano seguinte e depois lá se foram arrastando até hoje. Portanto, temos muitos organismos assim, especialmente na administração central, e isto é uma das formas de fazer isso. Pronto, que é a forma absolutamente mítica, que não há hipótese. Esta fórmula é extraordinariamente complicada porque envolve retirar um conjunto de cargos a amigos e perder apoios. Portanto, podes passar à segunda forma, que é aquela que vai acontecer. E dá trabalho. Dos partidos. E dá depois trabalho, há outra forma, que é pegar num decreto de lei onde tem lá um número, que é a taxa de imposto, riscar um deles e em vez de 15, pôr 16, em vez de 40, pôr 43, e isso faz em 2 dias. Por isso é que eu fico sempre muito surpreendido quando alguém é pago para ser especialista em finanças públicas e toda a solução que apresenta é, olha, vamos pegar neste decreto de lei, riscar ali onde diz 42, vamos pôr 43... E está feito. E estão resolvidos os problemas de finanças públicas. Acho que, infelizmente, o Vítor Gaspar adotou muito esta estratégia de especialista de finanças públicas. Obviamente é fácil, não é? Resolver problemas de finanças públicas assim é extraordinariamente fácil, porque é só aumentar ali um número nas taxas de imposto. O dinheiro vem, nem sempre vem mais. Porque a certa altura as pessoas começam-se a fartar e vão investir para o outro lado ou deixam de ter incentivos a trabalhar, a abrir empresas, a pagar salários e por aí fora, mas isso para quem trabalha no FMI também não é um grande problema, que eles têm lá o regime fiscal específico deles, portanto também não é um grande problema. Infelizmente são os especialistas em política fiscal que nós temos. Há um problema de finanças públicas, aumenta-se impostos. Ainda por cima... O Vítor... Desculpa, Alberto, avança. O Vítor Gaspar falou, salvo erro, a propósito da pandemia, não é? Da resposta à pandemia. Pois, há sempre a questão da urgência, não é? Há sempre a questão da urgência que obriga a soluções com resultado imediato ou quase. Eu confesso alguma, não é alegria, mas uma alegria perversa em pensar que aquelas pessoas que continuam a defender confinamentos mais ou menos indefinidos e o movimento do fiquem em casa, etc., e não vão para as esplanadas, estão nas esplanadas a matar-nos a todos. Há algum prazer em pensar que essas pessoas que julgam que têm o salário garantido, e se calhar o salário está garantido, mas não contam com os impostos que lhes vão cair em cima do salário. E esses impostos, independentemente da vontade do FMI e do Dr. Vítor Gaspar, esses impostos vão existir. Nós vamos mesmo quem vá manter o emprego e o seu salário, etc., vai perder poder de compra que nos próximos anos, que vai ser uma coisa dramática. As pessoas não pensaram nisso, as pessoas estão a pensar nisto como uma coisa entre nós e eles. Há aí uns tipos de uns restaurantes e uns empresários que provavelmente até não pagavam grande parte dos impostos e não sei o quê, até merecem, se calhar, estar a passar pelo que estão a passar, e nós vamos nos safar e ver a Netflix e isto não custa nada. Mas essa gente vai pagar por isto. Vamos todos pagar por isto, obviamente. Eu acho que isto também resulta muito da americanização da discussão pública no país. Nós já falámos sobre isto a propósito de outras coisas, das guerras culturais e da forma como são importadas dos Estados Unidos, como se tivessem o mesmo significado aqui que têm lá. Mas também na questão fiscal, e cada vez que vejo um estudo comprovou que o aumento para os mais ricos não teve qualquer impacto, então em Portugal também temos que aumentar o IRS para os mais ricos. O que as pessoas esquecem é que quando se fala em aumentos de impostos para mais ricos nos Estados Unidos, estamos a falar de pessoas que ganham para cima de 20 mil euros por mês. E quando se fala do aumento dos impostos para os mais ricos em Portugal,
esses tais últimos escalões, já estamos a falar de pessoas que ganham 2 ou 3 mil euros. Então, e o custo de vida nos Estados Unidos não é 10 vezes superior. Impostos para os mais ricos nos Estados Unidos e aqui, precisamente, e os efeitos que isso tem na economia real são bastante diferentes. É que eu nem vou discutir sequer a premissa de que temos que aumentar para os mais ricos ou não, o que é que seja. É essa importação de conceitos dos Estados Unidos, temos lá um político que defende impostos para os mais ricos, mas o que ele está a defender são impostos para pessoas que ganham mais de $200 mil, quase 20 mil euros por mês. Não estamos a falar da mesma noção de impostos para os mais ricos em Portugal, que é aumentar aqueles escalões de IRS onde já estão as pessoas que, em termos líquidos, ganham 2 mil euros por mês. E algumas dessas pessoas começam por defender esse aumento de impostos sobre os mais ricos, até se aperceberem que os mais ricos são eles mesmos. São eles, exatamente. Aí já se aborrecem um bocado, não é? O que as pessoas não entendem é que o salário médio em Portugal anda por volta dos 1.000 euros. O salário mediano até um bocadinho mais abaixo, líquidos. Então, quem ganha 1.500 ou 2.000 é o rico. São os ricos que vão pagar essa história. Até porque não há muitos a ganhar acima dos tais 200 mil euros. Acho que havia 3 mil famílias no país que 3 mil e tal, acima de 200 mil euros. Até os podiam taxar a 100%, que isso não daria para nada, que isso não daria para cobrir o que quer que seja. Não tens ideias, Carlos. Taxar a 100% não tens ideias, as mandas mortágua. Se taxassem a 100%, se calhar em vez de 13 mil passaremos a ter 0. Mas até nesse cenário ridículo de taxar a 100% todas essas famílias, até isso não daria para pagar o que é que é. Nós temos que olhar para o Estado e perceber onde é que podemos cortar. É muito mais complicado, irá haver muito menos taxas para quem seguir ao poder, para quem chegar ao poder, para distribuir entre os amigos, mas é esse o grande desafio que nós temos. Sim, é de facto um grande desafio, mas antes temos um berbicacho pelo meio, que é uma coisa, enfim, que tem que ser resolvida para já, que é o problema com a vacina da AstraZeneca, que continua a levantar algumas dúvidas, porque se associaram de facto casos de trombose à toma desta vacina. Ainda que aparentemente haja 4 casos por milhão de vacinados com embolia, esta questão não tem saído da ordem do dia e há países que já recomendam a toma desta vacina apenas para pessoas com mais de 60 anos. Curiosamente, neste caso, parece que a vacina é mais segura para pessoas mais velhas. Os grupos de risco serão pessoas mais jovens e maioritariamente até mulheres. E portanto, ainda não se percebeu muito bem o que é que se passa com a vacina. Se há, de facto, fundamento para esta preocupação, se há exagero com a preocupação com os efeitos secundários da vacina, que aparentemente, estatisticamente, é mais segura do que a pílula, por exemplo. E portanto gostava de ter a vossa opinião também sobre Tiago, o que se passa com a vacina é o que se passa com o próprio vírus da Covid. É uma atenção muito exagerada, muito absurda, dada um foco para um determinado tema que faz salientar um aspecto desse tema, e no caso é o risco, a questão do risco, que não existe em todos os medicamentos, por exemplo, em todas as doenças. As pessoas não passam a vida, os telejornais não passam a vida a enumerar os mortos por problemas cardíacos, por exemplo, ou não passam a vida a descrever os efeitos secundários da anestesia geral ou do Ibuprofeno. No caso da Covid, como se centrou tudo, temos listas diárias de quem morre por Covid, de quem está infectado por Covid. Agora, em relação à vacina, em cada 1 milhão de pessoas, quais foram as 2 ou 3 que, não temos os nomes delas, mas pouco falta, que tiveram consequências menos divertidas, por terem levado com a vacina. Como está tudo focado em pequenos pontos, as pessoas perderam uma noção do todo, estão a focar-se, e as vidas das pessoas, como se reduziu à Covid, e estas histórias ligadas à Covid, está absolutamente centrada num só aspecto e não tem noção, ou parece que perderam a noção, de que se forem ler a bula do medicamento mais banal do mundo, há lá riscos secundários, que provavelmente afetam, lá está, 1 pessoa no 1 milhão, ou 5 pessoas no 1 milhão, e que isso estatisticamente, coitadas das pessoas que forem afetadas com mais gravidade. Mas esse é um risco que nós
não só estamos dispostos a correr, como temos corrido constantemente, sempre tomamos medicamentos, por exemplo. O que é impressionante é que, de facto, obviamente, nenhum de nós tinha tido passado por uma experiência, digamos, de uma situação deste género, como na Covid, mas é impressionante como no espaço de um ano toda a nossa percepção de risco, a nossa forma de encarar a vida e os riscos inerentes à vida do dia-a-dia, muda de forma tão drástica e tão profunda e altera de forma, quem sabe, permanente, ou quase, a vida de toda a gente. Como é que se consegue, num espaço de tempo tão curto, deixa-me só acrescentar, é isso, a própria Covid, o vírus da Covid, abaixo de uma certa idade... Tem uma taxa de mortalidade baixíssima. Não? Baixíssima, muito, muito baixa, 0,03%, se for uma pessoa de 40 anos ou coisa assim, já estamos a falar de uma pessoa já a entrar na meia-idade. Se for para os jovens, anda mesmo próximo do 0,00, não é? Para as pessoas mais jovens. Alguém vai dizer, sim, mas o primo do meu cunhado tem um vizinho que tinha 27 anos e morreu com Covid. Pode acontecer um caso em 3 milhões ou 5 milhões, o vizinho poder não ter só Covid, podia ter uma doença grave associada, pode ter dado positivo no teste de Covid, ter sido atropelado no dia seguinte, não quero gozar com o vizinho, mas como é uma figura que eu me inventei agora, acho que não há problema. Mas é isso, as pessoas perderam a noção do risco que estamos a correr. Quando isto apareceu há um ano e pouco, em março de 2020, quando começamos a levar isto mais a sério, não sabíamos, de facto, qual era a taxa de mortalidade da Covid. Pronto, aí uma situação que uma pessoa tem que ter algum receio, não é? Podia ter uma taxa de mortalidade semelhante à do ébola, que anda ali nos 20 e tal, 30%, ou coisa assim. Felizmente era centenas de vezes inferior a taxa de mortalidade. Portanto, nós temos que... Se as pessoas querem viver, vivem com o risco. Se as pessoas não querem viver e querem anular o risco, não sei porque só especialmente o risco da Covid, não sei se querem, os outros riscos nunca pensaram em anular. Ninguém pensou proibir os meios de transporte rodoviários por causa de uma pessoa ter morrido num acidente de automóvel ou ter sido atropelada por um autocarro, não é? Até agora nunca nos ocorreu isso, mas passo a palavra, senão sou chamado de negacionista. Acho que o empolamento da questão do risco é algo natural e que já acontecia antes com outro tipo de coisas. Por isso é que há muito mais pessoas com medo de andar de avião do que de andar de carro. Apesar do carro ser imensamente mais perigoso do que andar de avião. Mas porquê? Porque os acidentes de automóvel, tirando a CMTV, nos transmite habitualmente e um acidente de avião dá notícias para semanas. E o facto, e era aquilo que falámos há pouco, o facto da percepção de risco, de se falar muito mais das pessoas que morrem de acidente de avião do que das muitas mais que morrem de acidentes de automóvel, faz com que haja muito mais pessoas com medo de terem acidentes de avião do que terem acidentes de automóvel. Sobre a questão do risco, obviamente o risco com Covid não tem a ver só com a morte, há outro conjunto de riscos, mas sim, acho que o facto de se noticiar faz com que haja uma percepção maior do risco do que aquilo que realmente existe. E isso acontece com as vacinas também. Eu acabei de ver uma notícia de uma morte de uma senhora com 61 anos, com problemas cardíacos terminais, que já estava nos cuidados paliativos, tomou a vacina e morreu passados uns dias. Quer dizer, a conclusão que se tira disto não é que ela morreu pela vacina, é que a vacina não cura pessoas que estão nos cuidados paliativos com problemas cardíacos terminais. Mas o título do jornal que eu vi, já não sei, sinceramente não sei em que jornal foi, induzia em erro deliberadamente, não é? Certo. Mulher morre após tomar a vacina. Exatamente. Depois tinhas que ler o artigo. Mas mais do que isso, irão morrer, e certamente já morreram, pessoas saudáveis após tomarem a vacina. Porquê? Claro. Porque as pessoas morrem. E as pessoas, acontece, quer as que tomam a vacina, quer as que não tomam, morrem. Acontece todos os dias. Já há 700 milhões de pessoas vacinadas, salvo erro, à volta disso no mundo todo. Algumas dessas pessoas, entretanto, já morreram, porque iam morrer de alguma maneira. Faz parte da vida, não é? Não é? Pessoas doentes, pessoas saudáveis, pessoas, especialmente quando se começa pelas pessoas mais velhas que têm... Carlos, e é possível que até 1 ou 2 ou 3 ou 5 tenham morrido por causa da vacina, ou com influência da vacina. Exatamente. Porque em centenas de milhões essa possibilidade é real.
Exatamente. É uma pequeníssima Com possibilidade. esta vacina ou eventualmente com qualquer outra vacina? Com qualquer outra, claro. Exatamente. Há um risco associado sempre. Acho que é excessiva atenção, não sei, quer dizer, pode um dia efetivamente comprovar-se que há ali um risco maior, as vacinas não passaram todas as fases de teste, ao que soube, não é? Portanto, pode até um dia perceber-se isso. Neste momento não há nenhuma informação que indique isso. As autoridades científicas não têm nenhuma informação que indique um risco acrescido, tanto com esta vacina como com qualquer outra. Aquilo que há é uma reação política à percepção que existe de risco. E isso é muito perigoso. É perigoso e é anticientífico. E pode, de certa forma, há pouco lia no Twitter alguns, uma pessoa responsável por telefonar às pessoas para virem tomar a vacina e que tinha 20 vacinas para tomar amanhã e teve que telefonar a 90 pessoas. Ou seja, já é... Vai haver sobras, vai haver as tais sobras. Já é nesta fase em que estamos, não é? Em que estes problemas, que são muito mais de percepção do que problemas científicos, e que depois há uma resposta política à percepção, fazem com que se atrase ainda mais este processo de imunização. Isto com a informação que temos neste momento. Quando ainda só temos... informação no futuro, mas com a informação que temos neste momento, não parece fazer nenhum sentido aquilo que está a acontecer com a vacina da AstraZeneca. Pois, quando temos cerca de 6% da população vacinada, já há este tipo de problemas, o que não indicia nada de bom para o cumprimento dos objetivos. Mesmo aqueles autarcas do PS e os familiares dirigentes do PS que andavam a ficar com as sobras... Isso meteu todos os dedos à boca. Isso, entretanto, meteu todos os dedos à boca. Alguns deles agora são capazes de estar um bocado com receio. Portanto, já não há fila do pessoal do PS à espera das sobras. Não é? Sim, por aí a Chico Espertice... Olha, pode ter sido que a Chico Espertice tenha conhecido aí um rude golpe. Tenham aprendido uma bonita lição, não sei. Até pelo menos a cagufa. Para evitar Pois pode. Pois pode. Estão a inventar dar isso uma vacina estragada. Agora, andar com estas histórias de informação em relação à vacina da AstraZeneca em particular, e que depois isto acaba por escorrer um bocado para as outras vacinas, este tipo de informação. Num dia uma semana pode-se tomar, noutra semana não se pode tomar, uma semana isto pode ser recomendado aos menores de 60 anos, outra semana é recomendado aos maiores, é exclusiva para os maiores de 60 anos. Isto cria nas pessoas uma desconfiança mais ou menos normal. Claro. Em relação a esta vacina e em relação às três, para já que há, não é? Claro. É claro que sim. Isso tem custos, depois impede a imunização tão rápida. Claro. Lá está, e como existe esta reação àquilo que está a acontecer, também impede que a economia abra de forma mais rápida. Claro. É um conjunto de pessoas que vão estar desempregadas, que eventualmente poderão ter algum problema de saúde, porque há uma gestão política não ligada à ciência, quando deveria haver. As pessoas que ponham eu não sei exatamente que vacinas estão a ser tomadas em Israel, presumo que sejam as americanas, não é? Foi da Pfizer, creio eu, que foi a Pfizer que fez o contrato. Foi a Pfizer que fez aquele acordo, não é? Exatamente. Mas em relação às vacinas em geral, isto que sirva, também já foram detectados coágulos em pessoas que tinham tomado a Pfizer. Israel já está praticamente toda a gente vacinada, pelo menos a população adulta está praticamente toda, e a população idosa está certamente toda, e não está, que se saiba, não estão a esconder cadáveres, não estão a morrer pessoas assim, a cair nas ruas redondas por causa da vacina, e está a ficar sem casos, e sobretudo, que é o que interessa mais, está a ficar sem mortos por Covid. Praticamente. E o Reino Unido, o Reino Unido, por exemplo, vacinou imensas pessoas com a vacina da AstraZeneca, já está. Sim, que é deles, claro. Sim. As pessoas não estão a falecer pela rua com... Claro que nos vão dizer que estão a esconder os mortos, não é? Que estão a morrer. Alguém vai dizer que estão a morrer centenas de milhares de pessoas e que estão a ser escondidas, mas pronto, vamos esperar. Bom, se estiverem de acordo, ficamos por aqui com a nossa primeira parte. A seguir vamos desenjoar um bocadinho o tema da Covid com outro tema também muito interessante, que será o motivo do nosso camarada da semana, já a seguir. E o camarada da semana é Isaltino Moraes, presidente da Câmara Municipal de Oeiras e possível apoiado pelo PSD para as próximas eleições para a Câmara Municipal de Oeiras. Neste momento parece que
ainda não está decidido se o PSD de facto apoia Isaltino Moraes. Rui Rio já terá dado o ok para esse apoio, mas há algumas divergências ao nível de órgãos do PSD que eu não sei quais são, porque não fui explorar isto assim com tanta profundidade, mas o que interessa é que está na calha o apoio do PSD a Isaltino Moraes. O que é que vos parece este possível regresso, digamos, de Isaltino Moraes ao seio do Partido Social Democrata depois de tantos anos de afastamento? Eu começo por fazer uma pergunta genuína. O Isaltino Moraes é o atual Presidente da Câmara? O Isaltino Moraes é o atual Presidente da Câmara do Oeiras, mas foi enquanto independente. Okay, exatamente, enquanto independente. Exatamente. Isto parece-me, acho que o PSD pretende aqui fazer é um bocadinho como às vezes os grandes clubes fazem quando decidem, por exemplo, agora queremos ter uma equipa de ciclismo. Pegam numa equipa de ciclismo que já existe, fornecem-lhes umas camisolas, os ciclistas vestem as camisolas e pronto, agora temos aqui uma equipa de ciclismo. Eu não sei se o PSD também não tem ali umas camisolas para distribuir só, entre a malta que já está bem colocada. Eles têm que beijar o emblema, não é? Tem que beijar o emblema. Pois é possível que tenham de, sim, quando ganham o prémio da montanha, depois têm que... Não sei se o Isaltino vai beijar o emblema. E o que é que o Isaltino... Uma questão, desde logo interessante, pelo menos para mim, é o que é que o Isaltino teria a ganhar com o apoio do PSD, uma vez que ele, enfim, já ganha basicamente tudo o que é eleições para a Câmara Municipal de Oeiras como candidato independente, mas enfim, não sei. Mas há uma grande vontade da parte, pelo menos da liderança do PSD, em apoiar Isaltino Moraes, garantindo assim... Já passa a palavra ao Carlos, pois o PSD tem que ganhar em alguma Câmara, não é? Convém ganhar uma ou duas. É possível que seja isso, para garantir vão àquelas em que é mais garantido e oferecem o seu apoio. Agora, da parte de Isaltino Moraes, não consigo perceber muito bem qual poderá ser a mais-valia. O que é que tu achas, Carlos? Aceitação. Tu que tens um olhar sempre tão atento. Aceitação? Acho que é basicamente isso. Primeiro, impede que haja ali outra candidatura que eventualmente lhe poderia tirar alguns votos. 3 ou 4? É submissão, é questão do ego. Achas que tem a ver com a pirâmide de Maslow? Tem todas as necessidades do Isaltino estão asseguradas, porque de facto é um político de grande sucesso e falta-lhe só o topozinho, que é a aceitação. É aquela coisa, não é? Da tal aceitação. As pessoas esquecem-se, mas ali em 2017, numa altura em que o PSD rejeitou apoiar Isaltino deu uma entrevista em que disse, estamos a falar em 2017, em que o título foi... Este homem vai se informar, atenção, Alberto, estás a ver? Foi mesmo boa ideia convidá-lo. É isso que eu receio, pá. Ele vai mesmo... contraste. Por informar, eu googlei enquanto vocês estavam aqui a falar. Não, e multitasking, faz este multitasking mesmo para humilhar. O gajo, então, o que é que ele disse? Hoje identifico mais com as políticas do PS. Isto foi o que Isaltino Moraes disse em 2000. Realmente há algumas políticas. Políticas e forma de e por aí fora, certamente. Claro. Na altura, eventualmente tendo ficado zangado com o facto do PSD, Passos Coelho, na altura, não ter querido apoiar, ele disse numa entrevista que se identificava mais com as políticas do PS. Carlos, desculpa interromper, mas realmente o Isaltino Moraes vir dizer, não, estes gajos aqui é que fazem isto bem feito, este género destas moscambilhas. Deixa-me cá aprender qualquer... que é impressionante. Alguns do PSD tentam, mas não é a mesma coisa. Sim, não é? Isaltino Moraes, atenção. Eu posso dizer, eu tenho alguma pena do Carlos Moedas, que apesar de tudo é uma pessoa de quem gosta, apesar de achar que a Comissão Europeia lhe fez um bocado mal, porque... Eu imagino que a certa altura o PSD tenha que ter uma política para Lisboa, a área metropolitana como um todo, e que eventualmente até façam ações de campanha juntos. Eu gostava, eu pago para ver o primeiro jornalista que lhe pergunte, e então que projetos é que tem com Susana Garcia e Isaltino Moraes para a área metropolitana de Lisboa? Eu honestamente, eu adorava ser jornalista pela possibilidade de lhe fazer uma pergunta dessa. Então, como é que acha que vai trabalhar com... Assim, Susana Garcia tem poucas hipóteses de ganhar aquilo lá. De qualquer maneira, não tenho o currículo do Isaltino, não é que eu saiba, a senhora. Não. Não conheço a senhora lá nenhuma. Alguém a fazer uma proposta muito interessante, que era
trocar, que era pôr a Susana Garcia em Oeiras para combater o crime de colorinho branco e pôr o Isaltino na Amadora que é uma cidade, que é um conceito para fomentar o crime. Para encontrar dinheiro onde mais dinamizar, para dinamizar. Pois. É uma insinuação grave sobre o Conselho de Oeiras, onde felizmente eu já não vivo desde há 2 semanas, portanto se afaste boa, porque senão terias que responder a isso em tribunal. Eu aqui há muitos anos, deixem-me só contar isto, aqui há muitos anos escrevi uma crónica a propósito quando o Isaltino começou a ter estes problemas, começou a ser mais falado, sabes? Foi na altura que estava a escrever na Sábado, há uns 12 anos talvez, e eu escrevi qualquer coisa que o Dr. Isaltino iria provavelmente acabar na cadeia. Ele escreveu-me uma carta timbrada da Câmara Oficial a rejeitar tudo o que eu dizia, a insultar-me levemente e a garantir-me que nunca iria parar a cadeia, porque nunca tinha cometido nenhum crime. E passados uns meses estava na cadeia. E enviou-te outra carta tarimbada, mas agora do estabelecimento prisional, ou não? Estabelecimento prisional, não. Caro Alberto, peço desculpa, tinha razão. Adeusinho, até qualquer dia. Estranhamente não aconteceu isso. Se puder, mande-me um pão de ló, com a lima das unhas. Com a lima. Sim. Provavelmente mandou e os sujeitos os guardas prisionais não deixaram de seguir, censuraram aquilo. Mas eu gostei da capacidade de previsão do homem. Ele tem sucesso autárquico, mas não como vidente não é grande coisa. Porque acabou na cadeia, de facto. Mas a longo prazo tudo correu bem, não é? Para ele. Sim, voltou ao ativo e continua a haver muitas obras em Oeiras e, portanto, acho que tudo está a correr pelo melhor. Vamos ver desenvolvimentos desta notícia nos próximos dias, com certeza. Bom, meus caros... Só uma coisa, Tiago. Agora Alberto. Também, o caso do Isaltino é um bocado extremo. Agora, este escândalo todo à volta da Susana Garcia, não é? Acho que ela é advogada, ou da doutora Susana Garcia, não importa. Há uma indignação aí geral por ela vir num programa de televisão qualquer, era comentadora num programa da TVI. Manuel Luís Goxa, creio eu. Eu vi algumas vezes, pelo menos nesse contexto. E nós temos um Presidente da República que era comentador televisivo também. E atenção, os comentários que eu ouvi a ela eram superiores aos de Marcelo Rebelo de Sousa. Não seria difícil. Sim, não é por si só, enfim, não é por si só, mas pronto, só para estabelecer não há uma proeza, sim, claro. Não é, mas quer dizer, nós parece que estamos habituados a um nível de presidentes de Câmara, a um nível pessoal autárquico tão sublime que recusamos com asco uma figura qualquer por vir da televisão. Eu não tenho nada favorável. Acho que era mais pelo que ela dizia na televisão. Da questão da castração química, não é? A castração química, não é? A certa altura até disse que se o povo quiser a física... Ele está a ver isto agora, ele não tinha visto isto. Está outra vez a multitasking. Isso faz está a ver vídeos do Manuel Luís Goxa, impressionante. É como os miúdos das aulas no Zoom, pá, que só mostram a testa e estão a jogar o Call of Duty ou não sei o quê. E estão todos a copiar pelo WhatsApp nos exames, exatamente. Mas, Carlos, isso faz da doutora Susana Garcia uma daquelas militantes feministas mais extremadas que estão em voga, não é? Daquelas da Catalunha ou dos Estados Unidos. Pois é. Ainda é assim um cenário um bocado longínquo. Pá. Eu só de pensar, pá, vamos... É um otimista, este Carlos é um otimista. Vamos passar às perguntas, pelo amor de Deus, pá. Eu preferia não pensar nestes temas. Vamos a isso, é melhor ficar por aqui então e voltamos já com a nossa sessão de esclarecimento. Bem-vindos de volta à sessão de esclarecimento. Continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Nós teremos todo o gosto em responder às vossas questões e falo-emos com toda a correção. Hoje, se calhar, só vamos ter tempo para uma pergunta, mas é uma pergunta que é bastante importante e que provavelmente nos levará algum tempo de discussão. Pergunta o Fábio Silva, que a população, diz o Fábio Silva, aliás, que a população tem assimilado algumas declarações do Primeiro-Ministro como lei, desconhecendo que, em alguns casos, as palavras de António Costa não se encontram plasmadas na legislação. É uma acusação grave de Fábio Silva. Atenção, isto é Fábio Silva quem o diz. Eu não sei se vocês foram estudar este assunto para perceberem se efetivamente algumas das imposições, nomeadamente as imposições que têm sido feitas no âmbito do combate à Covid,
estão devidamente fundamentadas do ponto de vista legal ou se porventura algumas destas medidas carecem dessa legalidade. O que é que vocês podem, em que medida é que podem esclarecer este ponto? Queres começar, se é que em Carlos? algum. Avancem. Força, Alberto, força. Tu é que gostas do tema, estava lá. Exato. Nós vamos parasitar a tua declaração. A mim não me preocupa muito se a lei, se aquilo que as pessoas acham que têm que cumprir está plasmado na lei, como diz o espectador, ou se não. A mim o que me preocupa é quando a lei ou as declarações do Dr. Costa sugerem ou recomendam ou obrigam a que façamos coisas absolutamente injustificáveis ou estúpidas mesmo. Como aquelas regras de não poder comprar álcool. Eu não bebo álcool, não é por aí, mas não poder comprar álcool depois das 8 da noite. Mas bebo eu e sinto-me, exatamente. Normalmente não antes deste programa, mas sim. Qual é o princípio que norteia isto? Porque é que as pessoas não podem comer? Ontem eu vi a notícia de que a PSP vai vigiar com mais afinco as esplanadas, porque havia pessoas que estavam a comer ou a beber em pé e não sentados na esplanada. Ora, há alguma ciência, como eles dizem, eles agora invocam a ciência para tudo, alguma ciência que sugira ou que garanta que comer em pé propaga mais a Covid do que comer sentado? Quer dizer, acho que propaga mais. De cócoras é a pior maneira. De cócoras acho que dá prisão. Sentado é só advertência. Quer dizer, as regras são tão estúpidas que a mim, mesmo que estejam que legalmente o Dr. Costa esteja escudado, e escudado também nos 374 estados de emergência que o professor Marcelo já decretou, isso não me dá nenhum descanso ou nenhum consolo. Eu percebo que o espectador quer dizer que algumas destas coisas são provavelmente mesmo ilegais e podem ser contrariadas com fundamentos recorrendo ao Código Civil, etc. E à Constituição, mais exatamente. Mas a mim, sinceramente, não é isso que preocupa. Preocupa-me o Estado policial, e não só, é que isto se está a tornar, e que as pessoas aceitam, e às vezes não só aceitam as declarações do Dr. Costa como lei, como às vezes as pessoas levam mais longe as declarações do Dr. Costa, como aquela obrigatoriedade de usar máscara na rua, que não existe em lado nenhum. Acho que nem sequer nas declarações do Dr. Costa. E muita gente acha que é assim, que se tem que usar máscara na rua, nem que esteja sozinha no alto de uma colina, com o vento assim a soprar do contra e tal, e as pessoas põem a máscara, ou dentro do próprio carro, etc. As pessoas são mais papistas que o Papa, não é? São mais costistas que o Costa. A questão é que, para além das regras estúpidas, que haverá algumas, há muitas regras que são mal explicadas. E mais do que mal explicadas à população, são mal explicadas a quem aplica essas regras. Eu vou dar um exemplo, independentemente de aceitarmos a regra ou não, que é, a certa altura, abriram os restaurantes ao postigo, os cafés e os restaurantes ao postigo, e quis-se evitar que as pessoas fossem ao postigo e depois se juntassem ali em torno do postigo a comer todas juntas, sem distanciamento e por aí. Não vou discutir se isto deve ser implementado ou não. Então, foi dito, a regra era, não se pode comer, não se pode consumir em torno do restaurante ou do café que serve a comida ou bebida ao postigo. Essa era a regra para evitar ajuntamentos junto ao postigo. Como é que ela foi aplicada pelos próprios agentes de autoridade? Uma pessoa pegava nas sandes e ia para o carro, continuava perto do restaurante, mas claramente no carro não havia nenhum ajuntamento, não podia haver ajuntamentos no carro se ele estivesse ali sozinho, e decidiu-se aplicar aquela regra quase até ao limite, que é, se tu estás a menos de 20 metros, nem que seja sozinho dentro de um carro, então estás a incumprir a lei. Isto porquê? Porque as leis aparecem um bocadinho do nada, não se explicam não só às pessoas, como pior aos agentes de autoridade que deveriam aplicar a lei de acordo com o seu espírito, com aquilo que é o espírito da lei, e não seguindo exatamente a letra. Se o carro está a 21 metros já se pode estar, se está só a 19 não se pode. Carlos, isso também vai depender do agente de autoridade em causa. O indivíduo que multou, ou os indivíduos que multaram o desgraçado que estava a comer no carro, ou outros casos do género, já não foi só um caso, também estão a revelar um excesso de zelo. Sim, depois também quanto mais
Há um excesso de zelo ou uma carência de inteligência, uma coisa ou outra. Depois quanto mais picuinice também está envolvida nestas leis, mais difícil é a sua aplicação e torna-se completamente impossível até interpretá-las, portanto. A questão é que as pessoas já não sabem porque é que a lei existe. Um agente da autoridade que multa uma pessoa por estar num carro sozinha a comer umas sandes, não sabe que lei está a aplicar. Não sabe para que é que aquela lei serve de toda. É o mesmo que alguém que multa uma pessoa que não atravessa na passadeira numa rua qualquer no interior onde passam 2 carros por dia. A questão das passadeiras existe para as pessoas não atravessarem as ruas altamente, com muito tráfego, nos centros das cidades, onde os carros passam com grande velocidade. Não existem para multar um tipo qualquer que passa uma rua, um caminho de cabras sem ser pela passadeira. E os agentes de autoridade têm que perceber isso. Porque é que existe aquela regra? Concordo ou não? Concordo ou não com a regra que existia de não consumir em torno do postigo? Porque é que existe essa regra? Para evitar que as pessoas se juntassem a ver e a comer ali em torno do postigo. Isso aplica-se a alguém que esteja a comer num carro? Não, quer dizer, qualquer agente de autoridade não precisa ser muito inteligente. Basta perceber para que é que aquela regra servia. Servia para aquilo, para que as pessoas não se juntassem em torno do postigo. Uma pessoa no carro corre sequer o risco de se juntar com muitas em torno do postigo? Não, então não pode ser multada. Eu acho que houve falta de explicação e um dos motivos foi que o telespectador colocou lá na pergunta. É precisamente porque as regras são anunciadas num dia para serem aplicadas 2 ou 3 dias depois. Não dá hipótese sequer de imprimir no Diário da República, que acho que é brutais à que forma... é onde tem que ser plasmado, não é? Anunciou-se a reabertura das escolas uma quinta-feira e as escolas tiveram que abrir na segunda-feira. Quer dizer, estamos aqui a falar de coisas feitas completamente à pressa, sem pré-aviso, sem um planeamento qualquer, e depois... Carlos, sem racionalidade nenhuma na base da maioria destas medidas, não é? Independente, eu sei que tu não querias estar a discutir isso, mas a verdade é que é difícil perceber o que é que fundamenta a medida X e a medida Y. Algumas podemos perceber dentro de uma perspectiva de que o confinamento e a distância entre as pessoas é importante para evitar a propagação, se aceitarmos isso é outra questão. Agora, a partir daí, há medidas que não percebemos minimamente. Não se percebe, não. Qual é a função? Zero. E o maior exemplo para mim foi aquilo que aconteceu no princípio de dezembro, ou em dezembro, durante o mês todo. Foi numa altura em que se calhar se deveria alargar os horários dos hipermercados. Por exemplo, para que as pessoas se espalhassem um bocadinho mais, por exemplo, nas compras de Natal, o que se fez foi exatamente o oposto. Foi limitar o horário dos hipermercados, concentrando as pessoas todas nas manhãs de fim de semana. Não vi qualquer explicação científica para essa necessidade de se fechar, de se reduzir os horários dos hipermercados. Consigo pensar em várias razões para o oposto. Pior do que isso, eu lembro-me, de certa altura, antes das restrições, o Pingo Doce ter anunciado que iria alargar os horários para que as pessoas pudessem fazer compras até à meia-noite, para se pudessem espalhar, e foram insultados nas redes sociais por proporem isso. Quer dizer, uma medida sanitária que um privado estava a tomar de livre vontade, e foram insultados por isso. Eles, ao fim de um dia, disseram... Pronto, e que outros países adotaram, Carlos. Menos horas, menos salários que pagam. Quer dizer, iam pagar mais salários, mais horas extra, por uma questão sanitária, e foram insultados por isso, que estavam-se a aproveitar da pandemia para alargarem os horários. Há algumas coisas que não fazem muito sentido, há outras que até poderão fazer sentido, mas que não são explicadas e depois são aplicadas da forma como são. Como a oposição entre o ar livre e o ficar em casa, quer dizer, toda a gente já percebeu, acho que isso, mesmo os estudos iniciam isso. E a prática do desporto e por aí fora. A prática do desporto, as pessoas estarem ao ar livre, a possibilidade de contrair o vírus é muito menor e não sei o quê, do que estar em casa, que até não aumenta a probabilidade de contrair o vírus, se a pessoa estar em casa sozinha ou perto disso, mas acho que cria deficiências por falta de exposição do organismo, por falta de vitamina D, de exposição solar, etc. e outras.
E empurra as pessoas, que as pessoas são seres sociais de qualquer forma, empurra as pessoas para o convívio. Para as malhas da ilegalidade. Exatamente. Porque em casa Exatamente. ninguém consegue controlar quem é que visita quem. Claro. Já houve polícia a bater à porta de pessoas. Não, em Espanha já há casos, aparentemente, de casas arrombadas, mas ficamos a aguardar, quem sabe também não chegam essas novidades rapidamente ao nosso país. Entretanto, é ir lendo o Diário da República. Quer dizer, isto hoje em dia já nem é o Diário da República, não é? Com a transição verde, inclusive é digital, deve estar um Twitter do Costa para isto, não é? Para ficar plasmado, lá automático. Está. Não sei onde, é automático, pois é capaz de ser isso. Bom, e se calhar hoje ficamos por aqui. Podem, como sempre, nós estreamos todas as semanas à sexta-feira, às 21 horas, no canal de Facebook A Cor do Dinheiro. Não vos perguntei se tinha mais coisas para dizer, mas pareceu-me que estávamos no espírito de encerramento. Tempo também. Está bem. Então estreamos todas as sextas-feiras às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro. Visitem também o nosso Facebook, o Facebook do Comitê Central. Estamos também em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, todos os sítios onde der para pôr 5 estrelas são bem-vindas. E nós voltamos para a semana, para mais um Comitê Central. Obrigado e até para a semana a todos. Boa tarde.